21 de junho de 2025, neste sábado da 11ª semana do Tempo Comum, a igreja celebra a memória de São Luís Gonzaga, religioso. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes, que alegria nos encontrarmos nesse sábado. O saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos. Muito bom, chegamos a mais um fim de semana, momentos de alegrias, de descanso, né? Momentos de convívio com os amigos, com os familiares. Aproveitemos bem cada instante, cada minuto, né? Porque o tempo passa muito depressa, né? Aliás, minha gente, já é 21 de junho. Daqui a pouquinho nós chegamos no meio do ano, deste ano abençoado de 2025. Olha, o tempo urge, né? Como dizem os antigos. Muito bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, antes de nós refletirmos o texto corrente desta liturgia do tempo comum, hoje é importante refletirmos um pouquinho sobre a vida de São Luís Gonzaga. Lembrando sempre que os santos, eles, para nós, são testemunhos de amor a Jesus, né? O eixo central da nossa vida de fé é Jesus Cristo, que é nosso Senhor, nosso Salvador, o único mediador entre o céu e a terra. E nós temos os nossos irmãos na fé, aqueles que viveram antes de nós e que nos deixaram bons exemplos. Esses são os santos. E hoje nós celebramos um deles, São Luís Gonzaga. Luís Gonzaga nasceu no dia 9 de março de 1568. Olha, faz tempo. Século XVI. Nasceu na Itália, numa família nobre. Ele era filho de um homem que se chamava Ferrante Gonzaga. Era marquês, né? Não era qualquer pessoa, né? Era uma pessoa importante. Marquês de Castiglione. Ele estava destinado à vida militar, São Luís Gonzaga, como era costume entre os nobres da época. Então, desde criança, demonstrava grande inclinação para a oração, para a penitência, para a caridade, afastando-se das vaidades do mundo e também, por conseguinte, afastando-se dessa inclinação, né, familiar à vida militar. Aos 9 anos ele fez um voto de castidade, Luís Gonzaga, apesar da resistência do seu pai. Seu pai queria que ele tivesse uma carreira brilhante na corte, né? Mas Luís renunciou aos títulos e à herança para seguir a vocação religiosa. Depois, aos 17 anos, ele ingressou na Companhia de Jesus, os jesuítas, né? A mesma ordem religiosa do nosso querido Papa Francisco, né? Ele entrou lá em Roma, ele entrou nos jesuítas, né? Ingressou na ordem, dedicou-se intensamente ao estudo, à vida de oração, ao serviço aos pobres, aos doentes. Acontece que surgiu uma pandemia, né? Uma pandemia da época, né? Que se chamava epidemia de peste, lá em Roma. E Luís Gonzaga se ofereceu para cuidar dos doentes, daqueles que estavam contaminados pela peste. E ele acabou contraindo a doença e faleceu no dia de hoje, né? 21 de junho, né? Só que do ano de 1591. Ele faleceu com apenas 23 anos de idade, né? E entregou a sua vida ao amor ao próximo. São Luís Gonzaga foi canonizado em 1726 pelo Papa Bento XIII, e ele é padroeiro ou
patrono da juventude, dos estudantes e também dos seminaristas. Então, nós celebramos esse testemunho de tão pequenino, 23 anos, mas grandioso santo, um testemunho de fidelidade para nós mesmo na sua juventude, né? Então, pensamos hoje rezemos por todos os estudantes, né? Por toda a juventude, a nossa juventude, sobretudo do nosso país, da nossa nação, que às vezes se encontram tão distante de Deus, né? Tão distante de Deus. Rezemos também pelos seminaristas de todo o mundo, né? De maneira especial pelos da nossa diocese, para que permaneçam fiéis à vocação e se tornem mais adiante pastores segundo o coração de Jesus, né? Muito bem. Então nós vamos hoje refletir a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 10. Irmãos, será que é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem unido a Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se ele foi arrebatado com o corpo ou sem o corpo, eu não sei, só Deus sabe. Sei que esse homem, se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem consegue pronunciar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, eu não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quiser gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas evito gloriar-me para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vem em mim ou que ouve de mim. E para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que leitura maravilhosa, né, hoje. Essa leitura é muito conhecida, né, muito conhecida. Vamos começar do comecinho dela. Irmãos, será que é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Então, aqui Paulo, lembrando que nós continuamos o texto de ontem, né? Lembra? Contei para vocês ontem, o texto também de ontem, anteontem. Surgiram algumas pessoas na comunidade que começaram a querer se mostrar bastante e apagar a memória de Paulo. E ele fica muito aborrecido, com ciúmes mesmo, né? E ontem ele falou todas as suas virtudes, tudo que ele passou pela comunidade, que a comunidade não está reconhecendo, né? E hoje é continuação hoje, né? Ele vai falar, olha,
Será que é preciso me gloriar? Não convém, né? Mas aí ele vai falar de alguém, olha só, no versículo 2, é o capítulo 12, né? Eu conheço um homem unido a Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, né? De corpo e de alma, não sei. Sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis. Aqui ele coloca o texto na terceira pessoa, né? Conheço um homem, né? Que há 14 anos foi arrebatado. É claro que os exegetas dizem que este homem que ele conhece, que há 14 anos foi arrebatado, é ele mesmo. Então, ele está mostrando mais uma vez para a comunidade a experiência que ele teve com Deus. Ele já teve experiências místicas. Além de todo o sofrimento que ele já passou por anunciar o evangelho, ele já teve experiências místicas. Ele já foi até o céu, ele foi arrebatado até o céu, ele já teve visão do Senhor, né? Então ele está contando como se fosse alguém assim, está contando em terceira pessoa, né? E aí ele termina no versículo 6, né? Ele continua, né? No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois eu só diria a verdade. Olha só, um aprendizado para nós aqui já, né? Porque às vezes, minha gente, a gente tem virtudes, e as pessoas elogiam ou reconhecem alguma coisa boa em nós e a gente fica com aquela frescura, sabe? Ah, imagina, não é tudo isso, não sei o quê. Olha, se você tem essa virtude, louvado seja Deus, assuma isso. Ser humilde também é assumir a verdade. É assumir a nossa condição. Aí tem gente que fica com falsa humildade, né? Com falsa humildade, né? Então vou dar um exemplo, aproveitando-me de uma cena do Evangelho, vou dar um exemplo. Tem gente que tem o seu lugar lá na frente estipulado, já está estipulado, vai ser ele. Mas ele se senta lá no último lugar, só para ser chamado para passar para frente. Olha, se o seu lugar é lá na frente, eu estou dando um exemplo lúdico, tá? Já vai e senta lá. É mérito seu. Se você conquistou esse lugar, é porque é mérito seu e pronto. Isso não é orgulho ou soberba. Pelo contrário, ser humilde é assumir a verdade. A minha verdade, a verdade do mundo, a verdade das coisas, né? E Paulo está fazendo isso desde ontem. Ontem ele falou tudo o que ele passou pela comunidade. Olha, ninguém vai fazer o que eu fiz por vocês, não. Já fui açoitado, né, por 5 vezes, lembra que o texto de ontem, né? Já naufraguei, já fui apedrejado, já fui preso, já não sei o quê. E hoje ele continua. E olha, ninguém vai ter experiência como eu tenho de Deus. Porque o Senhor já me arrebatou até o céu. Eu já fui ao paraíso e voltei. Não sei se foi de corpo, né? Não sei, mas eu sei que eu fui. Então, ora, foi uma experiência que ele fez, ele viveu tudo isso e pronto. E pronto. Isso faz mais vantajoso em relação aos outros? Faz. E tá tudo bem. E pronto. É um cara. Não tem como dizer que não é. Claro que ele tem os seus defeitos, como todo ser humano tem. Ele tem os seus pecados. E é disso que ele vai falar agora em seguida, que é a mensagem talvez central de hoje para nós, né? A mensagem central para nós hoje é o que vem em seguida, né? Mas eu evito gloriar-me, para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou que ouve de mim. Ou seja, tem outra coisa para nós. Tem gente que às vezes quer mostrar uma coisa que não é. Isso é soberba. Isso é soberba. Você mostrar uma coisa que não é, que você não é. Entendeu? Se você é uma pessoa eficaz em alguma coisa,
para de falsa humildade, que é soberba, falsa humildade. É a outra veste da soberba. Assuma, reconheça o que são as virtudes. Sim, eu sou bom nisso e pronto. Mas também o contrário, olha, se você não é capaz de algo, já torne isso claro, já esclareça, para que outra pessoa que seja mais competente que você naquilo, a outra pessoa faça. A gente tem que ser objetivo na vida, minha gente. Tem que ser objetivo. E tem gente que tem dificuldade com essas coisas, viu? Parece uma coisa, para alguns, parece uma coisa tão redundante, plausível, né? Mas tem gente que tem dificuldade com isso. Não sabe lidar com elogios e também não sabe lidar com as suas fraquezas e as suas inutilidades, né? Tem que saber lidar. Ninguém sabe fazer tudo, mas também ninguém ao todo, por total, inútil. Pronto. Sejamos francos. Franqueza, né? E aí ele continua. Ele pede que ninguém me exalte demais. Reconheça sim tudo que eu fiz, tudo que eu sou, as minhas virtudes, né? A minha competência, o que eu sou capaz. E a gente vê por aí, né? Gente que fica, sabe, aquela melação, né? Aquela melação com o outro, não sei o quê. Às vezes fica num elogio falso, né? Uma hipocrisia. A gente não pode cair nessa não, viu, minha gente? A gente não pode cair nessa não. Eu tenho um lema para mim. Eu gosto de elogiar as pessoas, né? Quem vai trabalhando comigo junto do meu trabalho pastoral, né? Por onde eu passei, até mesmo nessa paróquia, já deve estar percebendo como que o padre, eu gosto de reconhecer, né, o esforço das pessoas. Eu acho que é necessário, estimula, é estimulador, provoca na pessoa um certo reconhecimento e alegria por estar fazendo aquilo. Também é uma devolutiva para a pessoa saber se aquilo que ela está fazendo se tem utilidade e se está no caminho certo. Eu gosto de elogiar. Mas quando eu não gosto de alguma coisa, se é um pouco prejudicial e precisa ser corrigido, eu chamo à parte. Porque ninguém pode expor ninguém. Ninguém deve expor ninguém. Eu acho feio isso. Tem padre que fica gritando por aí, sabe? A pessoa fez uma coisa errada e já começa a gritar na hora ali. Eu acho isso ridículo. Ridículo. Qualquer padre, né? A pessoa errou, ou a pessoa não está indo legal no que ela está fazendo, tem alguma coisa para ser... Chama à parte a pessoa, não é isso que está no Evangelho? Chama à parte, exorta, né? E tem algumas coisas que não precisam ser corrigidas. Por exemplo, não vou dar um exemplo concreto, mas alguém cometeu algum equívoco, né? Fez alguma coisa errada. Você sabe que não foi um mau preparo, você sabe que foi uma escorregada. Todo mundo está suscetível a isso. Então, se naquele dia não foi legal o que aquela pessoa fez, eu não vou ficar com melação e dizendo que foi bom. Eu não sou assim. Eu prefiro me silenciar. Se eu silenciei, ou é porque tá bom, e não precisa também ficar elogiando sempre, né? Ou é porque não tá legal. Então, acho que a gente tem que ser assim, né? A gente tem que ser assim. A gente precisa evitar, minha gente, muitas complicações. Que a gente, às vezes, complica muito a vida. Por isso que eu sou a favor sempre de questões de objetividade. Temos que ser objetivos, né? Nos nossos trabalhos, naquilo que fazemos. Objetivos, tá? E olha, ser sincero, né? Tem gente que fala, eu sou todo sincero, eu sou toda sincera, né? A sincerona, o sincerão. E começa a magoar as pessoas, não sabe o jeito de falar, não sabe como se aproximar do outro. Isso daí é soberba, é prepotência, é pecado, não é virtude, essa falsa sinceridade. E aí o texto continua, vamos lá. Vamos continuar, que é um texto muito bonito hoje, muito bonito, muito bonito. E para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, eu fui espetado na minha carne
Foi espetado na minha carne um espinho que é como o anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Então, Paulo, ele passava por alguma situação que o incomodava muito diante da sua pregação. E ele reconhece que Deus permitiu aquilo para que ele não se tornasse soberbo demais. Já que ele reconheceu tudo aquilo que era virtuoso, tudo aquilo que fazia dele um grande apóstolo, né? Como eu acabei no começo da leitura de exortar vocês, né? O que ele falou ontem, ele já naufragou, ele já foi apedrejado, ele já foi preso, ele já foi torturado, ele já passou um monte de coisa que ninguém passou pela comunidade, e ele também merece glória. Mas Deus colocou um espinho na carne, assim que ele chama. É um defeito, alguma coisa nele, para ele baixar a bola. Dá para entender, minha gente? Claro, os exegetas, os estudiosos, os teólogos, ficam especulando: que será que esse espinho na carne de Paulo? Olha, vão ficar especulando a vida toda. A gente vai ter que chegar no dia do juízo final, quando nos aproximarmos de Paulo e perguntar: Paulo, o que era esse espinho na carne? Dá para você falar para nós? Porque nós estamos muito curiosos há muito tempo. Mas por enquanto não tem como saber. Não tem como saber. Quais as especulações que falam por aí? Que pode ser uma doença. Pode ser uma doença que o incomodava. Pode ser uma doença que o envergonhava. Não sei. Pode ser um defeito fisiológico, um defeito no seu corpo que o incomodava. Pode ser algum traço na sua sexualidade, né, que fazia com que ele se sentia sempre pesado diante da pregação. Não é fácil pregar e você tem defeitos, né? E você tem apegos e você tem vícios. Pode ser um vício que ele tinha, que acabava sendo um contratestemunho com o que ele pregava. Alguma coisa Deus permitiu na vida dele e que ele não conseguia se livrar. Era como um anjo de Satanás a espetar a carne dele, para ele fazê-lo mais humilde, né? Claro, minha gente, tem muita gente que fala de uma possível homossexualidade, né? Ou homoafetividade, como queiram, né? Em Paulo. Nós não sabemos. Não tem como saber, tá? Não tem como saber. E o fato é, ele se reconhecia pequeno, né? Olha, ele rogou ao Senhor, versículo 8, ele rogou ao Senhor para que o Senhor o livrasse. Mas o Senhor não quis livrá-lo. Ele lhe pediu que afastasse dele aquilo, mas o Senhor não quis afastar. E disse a ele: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Olha só. Então aqui, minha gente, é um tema muito bonito para a nossa reflexão. Nós precisamos perceber, olha só, presta atenção, que todos nós temos um espinho na carne, como diz Paulo. Todos nós temos uma fragilidade, uma má inclinação, uma má tendência. Todos nós. Ou é no âmbito da sexualidade, ou é no âmbito no relacionamento com o poder, ou é no relacionamento com o dinheiro, ou é no próprio temperamento, jeito de ser, ou é na vida cotidiana, algum vício, algum mau hábito que não consegue. Todos nós. Né? Sabe aquela coisa, eu sempre faço, eu sempre me disponho a não fazer mais isso, eu sempre me disponho a ser um pouco diferente, a caminhar para o outro lado, e eu não consigo, eu volto na mesma estaca, né? E todo mundo tem, né? Para quê? Para que ninguém, é a mesma coisa que Paulo está dizendo, para que ninguém coloque o nariz lá em cima no teto. E mesmo assim tem muita gente assim na igreja, viu, minha gente? Tem muita gente assim na igreja. Sabe quando a gente vê pessoas que não reconhecem que são pecadoras e frágeis?
quando acontece algum escândalo na igreja, quando acontece algum pecado que se torna público, alguma confusão, aí começam os comentários: você tá vendo? Olha, você viu o que aconteceu? Nossa, você viu que quem não sei o que fez não sei o que? Você viu? Nossa, e era padre, nossa, era freira, nossa, era ministro da comunhão, nossa, era não sei o que. Quando começa esse comentário, é sinônimo de pessoas que não olham o próprio umbigo e não vê que é uma porcaria de ser humano e ficam julgando os outros. Quando começa esse tipo de situação, né? As pessoas que são verdadeiramente cheias de fé, minha gente, elas se percebem frágeis. Elas não se escandalizam com o pecado dos outros, independente de quem seja. Ela não se escandaliza. Então, o que nós podemos aprender, né? Paulo está dizendo: por isso que eu me comprazo das minhas fraquezas, das injúrias, nas necessidades, das perseguições, nas angústias que eu sofri por amor a Cristo. Quando eu me sinto fraco, então que sou forte. O que nós podemos aprender dessa liturgia de hoje? Primeira coisa, reconheça que aquilo em que você é bom e é boa, isso não é errado. Isso é reconhecimento. É bom. Mas não deixe que as pessoas fiquem te exaltando além daquilo que você de fato merece. Porque você pode escorregar e levar todas elas junto com você para o chão. Né? Eu sempre faço isso, né? Diante dos lugares onde eu passo, da minha comunidade, eu sempre faço isso. Procuro fazer minhas coisas bem feitas, e às vezes nem tudo sai. E quando começa muito as pessoas a endeusar, eu falo: olha, gente, eu sou um padre pecador. Tenho minhas lutas, minhas batalhas, minhas dificuldades, sei o que é a verdade, o que é o ideal, e nós estamos na luta juntos. Vocês como leigos, eu como pastor, como clérigo, como sacerdote, para poder, né, pelo dom do Espírito, santificar vocês com minhas mãos. Mas eu sou tão frágil, tão quanto vocês. Tenho esse privilégio de ser instrumento da santificação, instrumento das mãos de Deus na vida de vocês, mas eu sou frágil. A gente tem que perceber isso. Às vezes a gente vê algumas pessoas, né, que acabam endeusando. Olha, é um momento oportuno para falar disso, vocês me desculpem, mas acabam endeusando algumas figuras de padres, sobretudo as figuras públicas. Olha só como esse padre é fantástico, né? Ele é não sei o quê, ele é não sei o quê, um padre santo, não sei o quê, não sei o quê. Olha, é um padre pecador como o seu, da sua comunidade. Acontece que o seu lá, da sua comunidade, você conhece ele e você conhece o que é frágil nele, por você conviver com ele, seus defeitos, como também você conhece suas virtudes. A única diferença do seu padre lá que você fica criticando e fica comparando com o padre midiático, que você acha que é repleto de santidade, é que um padre midiático você não convive com ele, você não sabe os defeitos dele, porque ele tem também. E a gente precisa aprender isso. Precisa aprender. Sabe por quê? Porque tem muita gente fundamenta a sua fé em figuras, em imagens midiáticas. E quando acontece algum escândalo público, como vocês já acompanharam vários, né, com religiosos, tem muita gente que sai da igreja. No fundo não tinha fé coisa nenhuma. Porque a fé, né, é um envolver-se em Cristo e não na humanidade de pessoas que anunciam Cristo. As pessoas são meros instrumentos. Olha, quando Paulo vai... quando eles vão... Só me vem na cabeça essa passagem. Quando eles vão lá pregar em Atenas, né? Eu acho que era Atenas, né? E começam a fazer... Eles fizeram milagres. Começam a querer endeusá-los, né? Começam a querer oferecer sacrifícios para ele. Porque diziam que eles eram deuses. Que se mostraram como ser humano, mas eram deuses, porque eles fizeram milagres.
Paulo começa a rasgar as vestes. Não, eu sou um ser humano como vocês. Eu sou um ser humano como vocês. Lembram dessa passagem, né? É claro, minha gente, olha, vamos... É um ser humano como qualquer outro. Mas é um ser humano, o sacerdote, o apóstolo, o sacerdote, é um ser humano frágil como qualquer outro. Mas é um ser humano que traz o sacerdócio de Cristo. Nisso ele é diferente. Por isso que esses tempos atrás eu falei da reverência ao sacerdócio, né? Reverência ao sacerdote, né? Como se fosse a Cristo, né? Não pela sua humanidade, pelos seus defeitos, mas pelo sacerdócio que ele traz na sua alma. Diferente. Mas isso vale para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. Né? Para um presidente de uma instituição, quando vai chegar o presidente da república aqui. Tudo bem, temos que dar as devidas honras por ser um representante oficial de um estado, né? Mas não é Deus, né? Então, que a palavra de hoje nos ajude a aprendermos a lidar com os nossos méritos e também com as nossas fragilidades. E nós somos cheios de virtudes, e temos méritos por elas, mas também temos muitos defeitos, pecados, e somos responsáveis por eles. Esses somos nós, que nós compreendamos bem essa verdade. Queridos, desejo a vocês um excelente fim de semana, com muita paz, saúde. Vocês que me escutam na Rádio Rainha da Paz, continuem conectados, escutando uma boa música católica. Nos encontramos neste programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.